Fala, meus consagrados, tudo bem? Tô chegando por aqui para poder fazer um convite bem legal para vocês nesse sabadão de carnaval, né? Teremos o UFC Fight Night, o UFC Vegas 86, com 14 lutas. E eu vou narrar o card preliminar e o card principal. Folga do meu amigo André Azevedo, tá dando uma curtida, uma relaxada, né, no carnaval com a família. E eu estarei nessa missão aí com o mestre Carlão Barreto e com o Vitor Miranda. Bom, serão 14 lutas nesse card preparado para esse UFC de carnaval. Na luta principal, Jack Hermansson enfrentando o Joe Pyfer, é o Leão Velho contra o Leão Novo. Mas olha só que legal, nesse card teremos 4 brasileiros em ação, né? 2 brasileiros no card preliminar, 2 brasileiros no card principal. Bruna Brasil, teremos também aí o Carlos Prates, a estreia do Carlos Prates, que na temporada passada conseguiu o contrato via Contender. Teremos aí Rodolfo Vieira, e olha só que legal, a luta que aconteceria lá no UFC São Paulo contra o Armen Petrosyan vai acontecer hoje, então é oportunidade de vermos aí o caçador de faixa preta em ação no UFC. E fechando a participação dos brasileiros aí, teremos o Gregory Robocop contra o Brad Tavares, né? O Brad Tavares já é um atleta de longa data no UFC, já tem muitas lutas na organização, pegando esse brasileiro que está em ascensão. Tem 7 lutas no UFC, das 7 lutas, 5 vitórias e apenas 2 derrotas, então é uma expectativa muito boa para esse card. A gente sabe que Fight Night às vezes entrega mais do que o card numerado, né? Então vou estar esperando vocês a partir de 5h45. Fala só um pouquinho dos brasileiros que estarão em ação, né? A gente tem a Bruna Brasil, que foi outra atleta que também conseguiu contrato via Contender Series, mas a Bruna ela vem para a 3ª luta dela no UFC, estreou com derrota, perdeu para Denise Gomes, mas depois conseguiu uma belíssima vitória contra a Shauna Bannon e agora vem para sua 3ª luta na organização. Já perdeu, né, aquele peso da estreia, vem de vitória, o que é importante. A Bruna é bem mais alta que a Luma Lookboom. A Bruna tem 1,68, se eu não me engano, a Luma tem 1,55. A brasileira chuta muito bem, né? É versada no taekwondo, quer dizer, é uma menina que se vira bem no solo também. Vai pegar uma atleta dura. A Luma Lookboom é uma atleta versada no Muay Thai, cresceu no berço do Muay Thai, que é na Tailândia, né? É a favorita, a tailandesa é a favorita nas casas de apostas, mas eu vejo aí uma possibilidade muito boa da Bruna trazer essa vitória para o Brasil. Bom, outro brasileiro que estará em ação, que fecha o card preliminar, é o Carlos Prates, né? Que, cara, é um bom nome que está entrando na divisão dos meio-médios. É um atleta, como eu costumo dizer, com muitas quinas, né? Um cara com muita ferramenta. É um lutador muito duro, alto para a divisão, que é importante também. Vai pegar um cara experiente que é o Trevor Giles, né? O Trevor Giles é um cara que já é bem conhecido da organização também, já lutou com bons nomes. Então é uma luta interessante, é a luta que fecha o card preliminar e eu vejo o brasileiro aí com boas chances de vencer nessa estreia. É claro que tem que administrar só aquele nervosismo da estreia, né, que é importante. Mas é um cara que está muito bem preparado, é um cara que vem do berço da VTT, lá de Taubaté, do Christian, que é um especialista em Muay Thai, tá na Fighting Nerds também agora, tá lá principalmente, né, orientado pelo Flávio Álvaro, lenda do MMA. Então, assim, eu vejo uma possibilidade muito boa do Carlos Prates se estrear com vitória aí no UFC hoje em Vegas. Bom, abrindo o card principal, teremos aí o Rodolfo Vieira lutando contra o Armen Petrosyan, essa luta que aconteceu no UFC São Paulo, dia 4 de novembro. E, bom, eu estive lá no UFC São Paulo, narrei o card preliminar, e foi uma luta que caiu praticamente em cima da hora, né? Ali eu fiquei sabendo mesmo pouco tempo antes de começar o card do UFC. Então havia uma expectativa muito grande e nós veremos essa luta na noite de hoje. Rodolfo Vieira dispensa apresentações, é um multicampeão da arte suave, campeão mundial de jiu-jitsu, campeão da DCC. É um cara que vem aí com uma sequência, um bom número de vitórias dentro da organização também. Vai ser um duelo interessante. Do outro lado, o Armen Petrosyan, para quem não lembra, fez uma luta assim muito boa. Até estava assistindo essa luta agora há pouco novamente, né? Reassistindo a luta dele contra o Gregory Robocop. Na ocasião, o Petrosyan venceu por decisão dividida e foi um lutão. Robocop é o cara que
está na crescente na organização também. Mas a gente tem que lembrar que o Armen Petrosyan, ele foi anulado pelo Caio Borralho, né? O Caio Borralho que tem esse jogo de luta agarrada com muita precisão, com muita maestria, conseguiu fazer isso muito bem o Caio para cima do Petrosyan e levou a vitória. Pode ser aí um detalhe até para o Rodolfo se ligar. Obviamente que é um duelo de estilos, né? Você tem de um lado um cara que é muito conhecido pela sua trocação, que é o Armen Petrosyan, é um cara preparado no kickboxing, é um cara preparado no Muay Thai, pegando um especialista, um finalizador. O Rodolfo, das 9 vitórias que ele tem, 8 foram por finalização, uma por nocaute. O Rodolfo nunca foi nocauteado, inclusive, e venceu todas as suas lutas por via rápida. E aí, um pouquinho depois, né, vai ter a luta do Michael Johnson contra o Darius Flowers e, na sequência, outro brasileiro. Fechando a participação dos brasileiros, aí teremos o Gregory Robocop, que vai enfrentar o Brad Tavares, né? O Brad Tavares é um cara que vem de vitória contra o Chris Weidman, lá em agosto de 2022, né? Tem esse intervalo que é interessante. Tá um tempinho aí sem lutar o Brad Tavares, acho que isso aí é importante também para o Gregory Robocop explorar, porque eu não sei como é que vai estar o pulmão, né? Como é que vai estar a estamina do Brad Tavares para essa luta. Nem preciso dizer que é um cara que já é muito experiente, principalmente dentro do UFC, está com 36 anos, tinha perdido antes 2 lutas no UFC, inclusive para o Dricus du Plessis, e depois de 2 derrotas seguidas, chegou aí para vencer o Chris Weidman em agosto de 2022, foi até aquela luta que o Dana White falou que esperava até que o Chris Weidman se aposentasse. Então é interessante saber como esse Brad Tavares vem para a luta de hoje. Do outro lado a gente tem o Robocop, que é um cara que está em ascensão, né? É um cara que está bem dentro da organização, são 7 lutas no UFC, ele tem 5 vitórias dessas 7 lutas, né? Das 2 derrotas dele, uma foi aquela por decisão dividida para o Armen Petrosyan, foi uma luta bem equilibrada, uma luta duríssima. A outra foi pro Hulk, né? Ele perdeu pro Hulk. O Hulk até aceitou essa luta um pouco mais próximo do combate acontecer, e mesmo assim conseguiu aí a vitória para cima do Gregory Robocop. Mas o Gregory é um cara que está nos cascos, como a gente costuma dizer, é um cara que está muito bem e tem tudo aí para sair vitorioso na luta de hoje. Eu, pelo menos, é minha expectativa, né? Eu acho que o Gregory é um cara muito duro, tem a mão muito pesada, e isso, apesar do Brad ter um queixo, assim, considerável, tá? É um cara que tem um queixo, assim, com boa absorção, mas eu acredito na vitória do Gregory Robocop aí, além da torcida, né, pelo lutador brasileiro, mas eu acho que ele tem as ferramentas para conseguir mais uma vitória aí no UFC. Bom, com o main event tem o Dan Ige e o André Fili, e aí são 2 lutadores aí que vão disputar na divisão peso-pena. O Ige, ele tem 9 vitórias nos penas, o André Fili nos penas ele tem 11 vitórias, né? O André Fili é um cara que tem um cartel vasto no UFC também, mas é um cara muito de altos e baixos na organização, né? Consegue vitórias e derrotas, nunca teve uma sequência maior do que 2 vitórias, então vai ser um duelo interessante no Main Event. Bom, essa luta aí eu fico meio em cima do muro, né? Acho que tudo pode acontecer realmente nessa luta. Acho que são 2 caras aí que podem sair com o braço erguido no final. Eu vejo até um equilíbrio nesse Main Event, né? Apesar de, enfim, né, de algumas pessoas verem uma pequena vantagem aí para o Dan Ige. Eu não enxergo assim, enxergo até um certo equilíbrio para essa luta. Bom, na luta principal aí aquele duelo, né? O Leão Velho contra o Leão Novo. A gente tem de um lado o Jack Hermansson, que atualmente está com 35 anos, indo para 36. É um cara que não luta desde dezembro de 2022, né? Quando acabou perdendo para o Dolitze. E assim, perdeu cansando muito, né? Ele ficou muito cansado na luta já no final do primeiro round. Eu até falava isso com o mestre Carlão Barreto ontem, antes da bancada do UFC começar. Eu vi assim, vi a luta ao vivo, e depois eu revi essa luta do Hermansson e eu lembrei desse detalhe que foi interessante. Eu estava até com um amigo meu assistindo, ele falando, o Hermansson no final do primeiro round já estava abrindo o bico, já estava muito cansado. Isso foi em dezembro de 2022, estamos aí em fevereiro de 2024. Temos aí praticamente
13 meses, né? Nessa diferença, 13 meses, 14 meses, na verdade. 14 meses aí nesse intervalo para enfrentar um cara que, meu irmão, assim, pegou o elevador e tá querendo chegar na cobertura, né? Que é o Joe Pyfer. É um cara que tá vindo de 5 vitórias seguidas, 3 delas dentro do UFC, tá com 27 anos de idade, um cara de 1,88 m, é um cara que tem das 12 vitórias, 8 por via rápida, né? São 8 nocautes e 3 finalizações, se eu não me engano. Cara, assim, eu acho que é lógico que o Jack Hermansson, ele pode ali utilizar a experiência dele para conseguir essa vitória e para mim surpreender, porque eu vejo o Joe Pyfer com o braço erguido no final dessa luta, lembrando que é um main event, então é uma luta de 5 rounds, mas eu vejo aí o Joe Pyfer levando aí essa vitória sem necessitar da decisão dos juízes laterais. Bom, é isso, é só um resumo aqui rápido, né, do que teremos hoje no UFC Fight Pass. Se você ainda não é assinante, corre lá para assinar, para você conferir todo o conteúdo do UFC, e nós temos outros grandes eventos também para trazer para você, e claro, né, o maior evento de MMA do mundo também, que você vai conferir hoje, completinho, 14 lutas, no UFC Vegas 86, ó. Tô indo nessa, mais 5h45, eu tô esperando vocês com o Mestre Carrão Barreto e com o Vitor Miranda também, hein? Tchau, tchau.